Olá! Seja bem-vindo à segunda parte do treinamento A Psicologia do Sucesso. A sua preparação para o sucesso começa desde criança. O respeito devido à criança. A falta de consideração e respeito, de uma maneira geral, se manifesta de forma mais notável e preocupante quando dirigida à criança. O ser humano, após atingir a maturidade e acumular experiências ao longo da vida, tende a negligenciar ou a esquecer-se da importância de sua própria jornada infantil. O adulto, por vezes, perde a memória de sua fase de criança e, ao interagir com os pequenos, falha em reconhecer ali uma pessoa em miniatura, ou um indivíduo em pleno desenvolvimento. Essa falha se deve frequentemente à dimensão física reduzida da criança e à sua pouca idade. Muitos pais ou responsáveis chegam a enxergar a criança como uma espécie de extensão ou propriedade particular, esquecendo-se de um fato fundamental. Desde o momento do nascimento, ela é um ser individual e autônomo, merecedor de plena atenção, consideração e respeito. Essa visão equivocada impede que se observe e valorize a imensa e, muitas vezes, desconhecida grandeza do potencial infantil. Consequentemente, o adulto deixa de providenciar o ambiente ideal, tanto físico quanto emocional, que é crucial para o seu desenvolvimento pleno. No cerne da criança residem as sementes de todas as qualidades positivas e de toda a força interior. Aquilo que, em um primeiro momento, se manifesta como obstinação, pode ser o prenúncio da futura tenacidade, da perseverança e da inabalável firmeza de caráter. As chamadas peraltices, ou travessuras, por sua vez, revelam a vitalidade, o bom humor inato, a desinibição, a capacidade de se expressar livremente e a desenvoltura necessária para enfrentar e superar os desafios e perigos que o mundo apresenta. O impulso natural para respeitar o próximo é, também, algo que nasce com o ser humano. Lamentavelmente, são as atitudes e comportamentos dos adultos que corroem esse instinto. Posturas inconsistentes, mentiras desnecessárias, atitudes antipáticas e gestos de desconsideração agem como elementos destrutivos, minando o respeito que a criança nutre por si mesma e pelos outros à sua volta. Com grande frequência, os adultos impõem suas vontades e regras à criança de maneira arbitrária, sem refletir sobre o profundo impacto emocional e psicológico dessa imposição. A teimosia que se manifesta logo em seguida, muitas vezes rotulada negativamente, é na verdade a reação natural e imediata da criança a um comportamento adulto inadequado e autoritário. A verdadeira força da criança está enraizada na sua capacidade instintiva e vital de expressar um não de forma convicta e resoluta. Um limite que deveria ser compreendido e respeitado. Quando a criança é educada em um ambiente que valoriza e pratica o respeito mútuo, ela se torna, por consequência, uma participante ativa desse sistema de respeito. Sentir-se valorizada e segura nesse tipo de convivência a torna mais feliz, mais autoconfiante e consideravelmente mais livre para ser e se expressar. O respeito demonstrado para com os outros indivíduos, expresso na fala, nas ações, nos gestos e no comportamento geral, cria um limite natural e saudável entre as pessoas, servindo como uma barreira que impede agressões e desrespeitos desnecessários. É fundamental que a criança seja vista e tratada como um indivíduo completo, apenas em escala reduzida ou em processo de formação. As interações e perguntas dela merecem respostas sérias, ponderadas e completas. A criança não aprende apenas por meio de lições formais. Ela absorve a vida que é testemunha. Ela é igualmente influenciada e marcada pela serenidade de uma mãe ou cuidador, quanto pelos gritos, pela manifestação de agressividade e pela constante falta de respeito no ambiente familiar. Observa-se com grande frequência um ciclo de comportamento parental oscilante. Em momentos de contentamento e bom humor, os pais se mostram abertos, brincam, atendem e até mimam os filhos. Contudo, quando o mau humor os atinge, de forma súbita e sem qualquer explicação lógica para a criança, eles reagem com irritação e punição pelos mesmos motivos que antes eram motivo de riso e agrado. Essa inconsistência desorienta a criança,
deixando-a num estado de incerteza sobre como deve se comportar para ser aceita e amada. Disso emergem sentimentos de medo, dúvida, insegurança e indecisão, plantando as sementes de complexos psicológicos que podem perdurar por toda a sua existência adulta. Pais emocionalmente desajustados ou inconsistentes submetem a criança a um estado de constante ansiedade e apreensão. Essa vivência pode inclusive gerar uma aversão profunda a qualquer forma de disciplina e autoridade. A mente da criança é como uma esponja, registrando minuciosamente tudo o que é visto e ouvido. As experiências e impressões desagradáveis ficam armazenadas no seu subconsciente, e essa bagagem negativa é uma das principais origens da instabilidade e do nervosismo na vida adulta. Ao edificar sua personalidade por meio da exploração sensorial, o espírito de observação da criança permanece em estado de alerta permanente. Ela é intrinsecamente curiosa, buscando incessantemente informações sobre tudo o que está em seu campo de visão. À medida que a inteligência e a capacidade de raciocínio se desenvolvem, ela gradualmente passa a depender menos da observação imediata e mais da reflexão e do pensamento lógico. Essa curiosidade é a manifestação de um impulso vital, um instinto primordial gravado pela própria natureza na alma infantil. O inegável desejo de aprender, de saber e de conhecer o mundo. No nosso contexto social atual, os pais, em sua maioria, focam quase que integralmente no futuro financeiro e na segurança econômica dos filhos. Com isso, eles perdem de vista o propósito mais nobre e essencial da educação, a formação integral do indivíduo. O objetivo final deveria ser preparar a pessoa de forma eficiente e sólida para que ela seja capaz de se erguer e superar os inúmeros obstáculos e adversidades que inevitavelmente surgirão no decorrer de sua jornada pela vida. As metas de proporcionar uma saúde robusta, de aprimorar as capacidades sensoriais e intelectuais, de introduzir a criança à civilidade e à arte de viver em sociedade e de instruí-la academicamente, são sem dúvida objetivos cruciais. Estes correspondem de tal maneira aos instintos mais profundos da paternidade e maternidade que sua importância é incontestável e universalmente aceita. A missão educacional além do material, cultivando a vontade e a autonomia. Embora a subsistência material seja uma condição básica para a vida humana, os objetivos relacionados à prosperidade e ao bem-estar físico dos filhos, por mais importantes que sejam, devem ser considerados secundários quando comparados ao desenvolvimento moral e à formação do caráter. O papel dos pais e educadores transcende a mera provisão de um corpo saudável e o cultivo do intelecto com conhecimentos acadêmicos. O foco primordial do esforço educacional deve ser inequivocadamente a cultura da vontade. É imperativo que a criança seja introduzida, o mais cedo possível, ao caminho da autossuficiência, ou seja, à capacidade de progredir e tomar decisões sem a dependência contínua dos seus genitores. Naturalmente, enquanto a criança é frágil, inexperiente e vulnerável a desvios e erros de julgamento, a orientação e o auxílio paterno são essenciais. Contudo, essa tutela deve ter um prazo de validade claramente definido. O momento em que o jovem demonstrar a maturidade para iniciar suas próprias ações e assumir plena responsabilidade pelas suas escolhas e seus resultados. É neste ponto de emancipação que os pais podem verdadeiramente avaliar a qualidade de sua missão. Se o legado deixado permitir que a nova geração viva por conta própria, com competência e ética, a missão terá sido cumprida com sucesso, e os pais poderão vislumbrar o futuro sem receios. O propósito mais elevado da educação é, em última análise, tornar a geração que se eleva apta a conduzir a si mesma no porvir, com discernimento e independência. No entanto, essa educação que visa a autonomia exige, antes de tudo, uma profunda iniciação na vida moral e ética. Não basta, portanto, que os pais se limitem a dar aos filhos uma constituição física robusta
e a ornamentar suas mentes com o conhecimento técnico indispensável para que, mais tarde, possam obter sucesso profissional e usufruir de um certo grau de conforto. É absolutamente crucial que eles internalizem e pratiquem princípios sólidos de conduta que servirão de baliza para todas as suas ações ao longo da vida. Desprezar este pilar fundamental é arriscar que todo o trabalho e dedicação investidos se tornem vãos. Infelizmente, a frequência de tais exemplos é grande. Quem nunca presenciou a profunda tristeza de pais que, após dedicarem todos os seus recursos à instrução e ao bem-estar de um filho, assistem impotentes ao colapso da sua jornada? A criança possuía todas as habilidades e oportunidades para o sucesso, mas ninguém se lembrou de garantir que a base, moral e volitiva que a sustentaria nos momentos críticos fosse forte o suficiente para afastá-la dos vícios, dos desvios e para que pudesse enfrentar com bravura as adversidades inerentes à existência. A quem deve ser atribuída a responsabilidade por um erro tão grave? Seria resultado da negligência, da preguiça paterna ou da pura ignorância sobre os princípios da formação humana? A responsabilidade primária pela formação integral da criança recai, por direito inalienável, sobre os pais que lhe deram a vida e, com isso, contraíram obrigações morais e afetivas especiais. Se o dever de zelar pelo corpo, provendo alimentação e auxiliando o desenvolvimento físico, é inegável, com muito mais zelo e dedicação deve ser cultivada a formação de uma vontade inquebrantável. Essa vontade forte será o verdadeiro suporte para todas as fases da vida. Capacitar a criança com uma determinação poderosa, com o autodomínio e com uma confiança inabalável em suas próprias capacidades, essa base fundamental é, em dúvida, o ponto nevrálgico de toda a ação educativa. As crianças de hoje são a personificação do futuro. Serão os cidadãos, os futuros líderes, os pais e as mães que, por sua vez, se tornarão os educadores da próxima geração. Elas materializam a esperança para a nossa velhice e precisam ser preparadas para serem cidadãos éticos e responsáveis. De modo geral, entretanto, muitos pais limitam-se a uma convivência superficial com os filhos, na crença passiva de que tudo se resolverá por si mesmo ao longo do tempo. Essa atitude revela a ausência de metas claras e de um planejamento educativo bem definido. Os pais necessitam saber, com exatidão, quais são os valores e princípios que desejam incutir e devem delinear claramente suas aspirações em relação ao desenvolvimento de sua prole. A criança atual é o futuro ator social, um indivíduo que, em breve, participará ativamente da dinâmica comunitária. Uma formação deficiente não acarretará prejuízos apenas para a família, mas para toda a sociedade. Torna-se imperativo, portanto, que um novo e mais consciente sistema de educação seja implementado. O ser humano é, em grande parte, o resultado de sua educação, e a vida social, a cultura, a moralidade, todos esses pilares podem ser profundamente transformados quando o elemento humano recebe uma formação verdadeiramente adequada. Existem conexões inequivocáveis entre o processo educativo e a política, entre a educação e a cultura e, de forma mais ampla, entre a educação e a própria marcha da história. A sociedade, em seu processo constante de transição, evolui de uma fase para a seguinte. Uma nova estrutura social não é algo que espera o desaparecimento da anterior para surgir. Ela se desenvolve organicamente dentro da sociedade existente e, quando atinge a plena maturidade, rompe as amarras das leis, das instituições políticas e das normas culturais que já se tornaram obsoletas. Quanto mais aprofundamos nosso olhar nos registros históricos, mais convictos ficamos da importância insubstituível da educação. É ela que molda o espírito e a mentalidade de todas as épocas. A vida social, política, intelectual e religiosa de qualquer nação é edificada sobre e em torno de seus preceitos educacionais.
Sendo um fator elementar na luta pela sobrevivência e pela evolução, é a educação que condiciona e expande a consciência coletiva. A alteração dos métodos de ensino e aprendizado resulta inevitavelmente na transformação das relações sociais. De que valor seriam os inúmeros projetos de sociedades utópicas se eles não se apoiarem em uma compreensão precisa das causas profundas que se busca eliminar? Por que idealizar planos de um estado perfeito se as condições sociais estão intrinsecamente ligadas às forças que regem a educação? É inútil sonhar com grandes transformações antes de compreender a natureza essencial dessas forças. O que realmente importa é decifrar o mecanismo íntimo da história para então poder modificar a sociedade em harmonia com esse conhecimento. É esse mecanismo fundamental que muitos educadores e governantes têm ignorado até o momento. Os sistemas sociais são, em essência, um reflexo do seu substrato educativo, e, por isso, são passíveis de mudança. A educação é o sólido alicerce sobre o qual a história se constrói. Uma alteração na fundação acarretará necessariamente uma modificação em toda a estrutura que ela sustenta. Qualquer modelo social desejado pode ser estabelecido em qualquer lugar e tempo. Mas nenhuma ordem social consegue ser suplantada antes que os métodos educativos tenham sido alterados. Um novo sistema de convivência, por mais perfeito que seja, só pode desalojar um modelo defeituoso quando houver uma substituição das condições que sustentaram o plano educacional anterior. Os princípios, ideias e categorias de uma sociedade são formados diretamente pelas relações sociais que emergem do processo educativo. São os elementos da educação que definem a vida social, política e espiritual do ser humano. Vivemos atualmente em um tempo que não se harmoniza com as necessidades genuínas de nosso ser interior e de nossa alma, imersos em uma grande massa que, acima de tudo, prioriza a continuidade do regime da inação, do comodismo moral, do amoralismo e da fraqueza. Aos olhos de muitos, tornou-se irrisório professar a verdade, manter a fidelidade à palavra dada, trabalhar com honestidade ou não almejar um cargo público fácil. Uma parcela significativa de educadores falha em reconhecer que o senso de honra, a moralidade, o espírito de luta e a autoconfiança superam em muito a mera obtenção de aprovação em exames ou concursos. E a juventude, lamentavelmente, espelha essa mesma incompreensão. Qualquer indivíduo que ainda acredita na distinção entre o bem e o mal é frequentemente taxado de ingênua. Da mesma forma, afirmar que a desordem observada na família e na escola é um sinal inequívoco de declínio social e que a grande maioria das pessoas hoje se caracteriza pelo egoísmo exacerbado, pela irresponsabilidade, pela indolência e pelo comodismo, e pela debilidade de caráter, é ser classificado como pessimista ou um mau cidadão. Quanto àqueles que ousam pensar que a juventude deve ser disciplinada e heróica, em vez de desordenada e fraca, esses, como nós, podem ser taxados de utopistas. O que é inegável, contudo, é a necessidade absoluta de uma profunda renovação de valores. É este o propósito que motiva a reflexão e o esforço constante. Renovar a mentalidade do ser humano por meio da adoção de novos e mais eficazes métodos de educação. E onde buscar a energia necessária para vencer os obstáculos que impedem essa renovação? Como superar a aversão natural ao sacrifício, às privações e à disciplina? A resposta reside em uma educação que se baseia na construção de uma vontade inquebrantável, na autoconfiança e na coragem moral. O ser humano só consegue triunfar sobre as dificuldades que se apresentam quando das profundezas do seu eu emergem à superfície suas energias interiores e latentes. Para avançar rumo a um novo e melhor caminho, ele precisa libertar-se dos erros do passado e das instituições que carregam a marca desses erros, visto que foi enfraquecido e deformado pelos hábitos adquiridos desde a mais tenra infância.
Embora não tenhamos, de repente, energia suficiente para quebrar todos os moldes sociais que nos aprisionam, somos, em certa medida, senhores de uma parte significativa de nossas ações e escolhas. Assim, cada pessoa, por meio de um esforço consciente e voluntário, pode modificar seus padrões de pensamento e seus hábitos de vida. Aprender a ser forte, perseverante, corajoso, autoconfiante e otimista é tão vital quanto comer, dormir, estudar formalmente ou trabalhar. É fundamental, acima de tudo, que nos dediquemos a garantir que as novas gerações sejam preparadas de maneira superior à que fomos. O objetivo último deste pensamento é auxiliar na libertação do ser humano de uma formação falha, mostrar-lhe o caminho para corrigir as deficiências que impedem seu desenvolvimento integral e sua felicidade, e, finalmente, proporcionar-lhe uma certeza: a de que o homem é sempre mais do que aparenta. Basta que ele se liberte do medo, da tensão emocional e dos complexos, e adquira o domínio sobre suas próprias emoções. É a partir desse domínio que a verdadeira transformação se torna possível. Inscreva-se e não perca nenhuma novidade do canal.